Servimos um Deus de recomeços. Recomece hoje a sua vida. No livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11 diz: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Independente do momento de vida que você possa estar vivendo, a verdade do Evangelho é capaz de colocar você de pé, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Existem momentos que somos marcados pelas lutas, ficamos entristecidos, somos perseguidos e caluniados, onde nada dá certo, onde parece que promessas não se cumprem. Mas Deus vem te dizer hoje para que você fique em paz, pois Ele não corta a árvore que frutifica. São nesses momentos que devemos nos agarrar no poder do Evangelho e recomeçar. Esse poder nos mostra que mesmo quando tudo diz não, continua dentro de nós a voz do nosso Pai ecoando e dizendo que acredita em nós, que Ele não volta atrás das promessas que Ele nos prometeu. Deus é capaz de pegar alguém completamente ferido, marcado, cansado, exausto das lutas e estabelecer sobre ele um novo começo. E sabe qual é a boa notícia? Mesmo se você tropeçar no meio do caminho, Ele continua te levantando de novo. Se você se cansar no meio do caminho, Deus continua te renovando. Quando parece o seu fim, Deus vem te dizer que é só mais um recomeço. Essa é a realidade do Evangelho. Deus estabelecendo realidades que pelo pecado havíamos perdido o acesso. Existem pessoas que não conseguem entender a redenção, porque não entendem o que a redenção trouxe de volta para nós. A redenção não é nada mais que Deus estabelecendo de novo aquilo que já estava acessível para nós lá na criação, desde o princípio. Em outra mensagem falo sobre algumas coisas que experimentamos com a redenção. Mas, como hoje estamos falando de recomeço, vou repeti-las para que você anote cada uma delas e recomece, experimentando o melhor que Deus vai te oferecer nesta nova vida. Brilhantemente, o pastor André Fernandes fala sobre isso. Então vamos lá. Nesse recomeço começamos a experimentar, primeiro, a paz que excede todo o entendimento. Filipenses 4:7 que diz: E a paz de Deus que excede toda a inteligência haverá de guardar vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. 2. A ausência de ansiedade. 1 Pedro 5:7 que diz: Confiai-lhe todas as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. 3. A proteção em meio ao deserto. Salmo 23:4 que diz: Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. 4. A provisão. Filipenses 4:19 que diz: O meu Deus há de prover magnificamente a todas as vossas necessidades, segundo a sua glória em Cristo Jesus. 5. O cuidado. Caiam 1.000 homens à tua esquerda e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Salmos 91:7. 6. O renovo. Isaías 40:29-31 diz: Ele dá forças ao homem acabrunhado, redobra o vigor do fraco. Até os adolescentes podem esgotar-se e jovens robustos podem cambalear, mas aquele que conta com o Senhor renovam as suas forças. Ele dá-lhes asas de águia, correm sem se cansar, vão para a frente sem se fatigar. 7.
começamos a entender os pensamentos que Deus tem a nosso respeito. Jeremias 29:11, que diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. 8. Descanso. Mateus 11:28-30 diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. 9. União. Romanos 8:37-39 diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. 10. A paz. João 14:27 diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. 11. Salvação. Romanos 10:9, que diz: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Essas são algumas promessas para que você experimentar em seu recomeço, dentre várias outras. A Bíblia fala de recomeço o tempo inteiro. A Bíblia diz sobre Deus estabelecendo algo novo o tempo inteiro. Talvez, se você for analisar os heróis da fé que mais inspiram a sua vida, todos eles se tornaram homens extraordinários e saíram da zona de conforto a partir do momento que Deus estabeleceu um novo começo. Por exemplo, Abraão, ele teve que abrir mão de tudo, até que Deus estabeleceu sobre ele paternidade sobre multidões. Quando Deus escolhe Moisés, ele é deixado em um cesto e é criado dentro do palácio de Faraó. Ele abre mão de sua casa e de todas as suas realidades para ser criado dentro da casa daquele que a princípio o perseguia. Mas Deus o levanta como libertador do seu povo. Quando Noé começa a construir uma arca, nada parecia fazer sentido. As promessas que Deus trouxe para ele fizeram com que durante anos ele estabelecesse algo que não fazia sentido para ninguém, até que a chuva veio. Davi, perseguido por aquele que ele mais amava, se escondendo em cavernas, buscando refúgio em desertos, até que Deus estabelece sobre ele um reinado sobre Israel que nunca houve e nunca mais haverá. Assim como Jesus também foi perseguido, caluniado, crucificado, rejeitado, até que ao terceiro dia ele ressuscitou. Ou seja, é a partir do recomeço que aquilo que parecia impossível agora se torna inevitável. Crise todo mundo passa, mas aquilo que nos diferencia do mundo é saber que, apesar das nossas crises, a nossa casa permanece de pé. A nossa fé continua nos dando esperança, porque a nossa esperança não está naquilo que os olhos veem, mas está naquilo que Deus já falou ao nosso respeito. Existe uma técnica de restauração para vasos japoneses incrível. Quando eles se quebravam, não tinha mais valor, porque o valor deles está justamente na delicadeza que eles possuíam, da forma como eles são feitos. Até que alguém teve uma ideia de restaurar os vasos com fios de ouro. Então começou uma arte. Os vasos quebrados agora são restaurados. E a partir daquele momento, vasos que foram quebrados passarão a ter mais valor do que aqueles que nunca se quebraram.
porque as marcas deles os tornaram únicos. A verdade é que muitas das vezes nós queremos cobrir as nossas marcas como se quiséssemos nos mostrar perfeitos. Mas Deus nos diz hoje que nossas marcas nos tornam únicos e Ele nos restaura para o louvor da glória dele. Não podemos esconder aquilo que Deus estabeleceu para nós, porque aquilo que um dia quase nos paralisou, agora nos colocou de pé novamente, em seu poder de recomeçar. Existe uma multidão lá fora esperando ouvir de você o seu testemunho de milagre, porque o teu testemunho é a expressão do poder de recomeçar de Deus. Para termos confiança e recomeçar, precisamos entender que a nossa garantia de recomeçar é que a promessa já foi depositada em você. José foi rejeitado pelos irmãos, vendido, se tornando escravo. Só que por mais que os ambientes mudassem, por mais que as circunstâncias mudassem, a promessa que Deus depositou nele não saiu de lá. Ou seja, a única segurança que você tem em meio a qualquer tempestade é que tudo ao seu redor pode mudar, mas as promessas que Deus liberou sobre você não mudam. Diz o Senhor: todas as coisas podem passar, mas as minhas palavras não passarão. Em meio aos desafios da vida, se você perder tudo, mas não perder a sua fé, você não perdeu nada. A fé é um ponto inicial para que Deus restabeleça tudo, para que Deus faça algo novo e recomece. Os teus bens podem ir embora, mas a sua fé permanece. Você pode estar cansado, mas a palavra de Deus está dizendo que Ele tem algo novo para você. A verdade é que não conhecer as promessas faz com que vivamos como se não tivesse promessa nenhuma. Desde quando você estava no ventre de sua mãe, Deus já liberava promessas ao teu respeito. Mas a única coisa que nos dá garantia de viver a promessa é a consciência a respeito dela. Pois se você não tem a revelação a respeito da promessa que você carrega, você vive como se não tivesse promessa nenhuma. As promessas estão esperando o seu posicionamento para que elas fluam. É por isso que quando alguém que talvez nunca teve vontade de se conectar a Deus, mergulha nele profundamente, parece que aquilo que você observou em um cristão vivendo durante 10 anos, aquela pessoa está vivendo em alguns meses. Isso acontece porque as promessas que Deus depositou sobre nós são como uma represa de águas torrenciais. E a partir do momento que a pessoa diz que está disponível para Jesus, entrega o seu futuro a Ele, tudo aquilo que estava represado por anos começa a fluir em meses. Deus não está com pressa. Ele já havia estabelecido. A diferença é que agora você está pronto para receber. O que acontece muitas vezes em nossa caminhada de fé é que quando recebemos a promessa, acreditamos que pelo fato de Deus ter te prometido algo, quer dizer que já vai acontecer. Mas Deus já fez a parte dele. Ele liberou sobre você realidades. Agora você precisa fazer a sua parte e se mover debaixo delas. A plenitude de Deus está esperando o nosso crescimento. Existem coisas que nós não experimentamos ainda e perguntamos para Deus o que falta, e Ele nos diz que só falta nós darmos o espaço para que a promessa se cumpra. Precisamos aprender essa arte de, a partir das ruínas, reconstruir algo novo. O fato de Deus nos dar uma nova chance não significa que vai estar tudo pronto, mas talvez algumas coisas ao seu redor estejam completamente destruídas. A questão não é a condição em que as ruínas estão. A questão é o quão cheio de Deus
você está. Porque tudo ao seu redor pode parecer destruído, mas você vai reconstruir a partir das ruínas. Existem áreas da nossa vida que não conseguimos reconstruir, porque antes de reconstruirmos as paredes ao nosso redor, precisamos reconstruir o altar dentro de nós. Às vezes, você pede a Deus para reconstruir o seu casamento, a sua casa, a sua empresa, mas primeiramente, Deus quer reconstruir você, para que possa ser estabelecido sobre você aquilo que Ele quer te dar. Para entrar o novo de Deus, nós precisamos esvair o velho. Você pode estar angustiado, em um lugar escuro, preocupado, em qualquer lugar. Mas Deus te diz que existe poder no nome dEle para recomeçar. Mesmo se você cair, se perder, desanimar, Ele vai estar lá para recomeçar mais uma vez. Aquilo que parecia o seu fim, na verdade, é só um monte de ruínas. Mas você tem tudo o que precisa para recomeçar. Aquilo que você passou no passado não se compara com aquilo que há de vir sobre você no futuro. Deus tem coisas novas para estabelecer. Como diz na passagem, no início da mensagem, em Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Ore comigo assim: Senhor amado e misericordioso, entramos em Sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, que essa mensagem seja transformadora na vida das pessoas que a ouvirem. Quem faz a obra, Senhor, não sou eu, não é a mensagem em si, mas sim o Seu Santo Espírito que se move em lares, corações e realidades. São muitas promessas, Pai, para Seus filhos e filhas. Porém, muitos deles que estão comigo agora, ouvindo esta mensagem, não as conhecem. E não conhecem a Ti em espírito e verdade, e estão desejosos desse encontro contigo. Esse é o momento, Senhor. Invada lares, fale aos corações. Hoje é o dia de recomeçar, Pai. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A providência vem do Senhor. A vida com Deus é um grande desafio. Além do lado bom e prazeroso, existe o lado difícil e desafiador. Nem tudo é um mar de rosas, pois passaremos por muitos desertos e vales. Porém, quando aprendemos a viver pela fé e não por aquilo que vemos, começamos a contemplar os milagres e bênçãos de Deus em nossas vidas. O profeta Elias foi um homem muito abençoado por Deus. A obediência ao Pai era visível a todos que o conheciam. Devido à sua fidelidade, o rei queria dar fim à sua vida. Quando assumimos um compromisso com Jesus, seremos perseguidos e humilhados por muitas vezes, mas não devemos nos atemorizar. O sacrifício é muito válido, pois o Senhor nos sustenta nesses momentos e nos dará a paz de espírito para suportar qualquer tribulação. O Senhor disse a Elias para fugir e se esconder no deserto, porque lá o Senhor iria protegê-lo e sustentá-lo. Em 1 Reis, capítulo 17, versículos 3 e 4 diz: Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordem aos corvos para o alimentarem lá. Elias, como um servo fiel, obedeceu e se dirigiu ao local onde Deus lhe ordenou. E naquele local Deus o sustentou. Elias foi alimentado pelos corvos e bebeu da água do riacho. Depois de algum tempo, o riacho secou e os corvos desapareceram.
Elias sofria um grande deserto. Por que será que o Senhor permitiu que aquela água secasse e os corvos sumissem? Olhemos para nossas vidas. Por que por muitas vezes a sequidão e o deserto aparecem de forma inexplicável? Na verdade, Deus permite desertos em nossas vidas para que tenhamos a consciência que dependemos mais do provedor do que da nossa própria provisão. Por muitas vezes achamos que venceremos com nossa força. Falamos, eu vou dar a volta por cima, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu e mais eu. Esquecemos que não somos nada sem Deus. E o que planejamos para nossas vidas, por muitas vezes, não está no plano que Ele tem para nós. O excesso de segurança em nós mesmos é muito perigoso. Nossa segurança deve ser depositada totalmente em Deus. Se estamos passando por um momento difícil, o Senhor sabe exatamente onde estamos, o que está acontecendo e Ele já sabe para onde irá nos levar. Devemos apenas confiar, não reclamar, parar de murmurar, não olhar para a circunstância, porque Deus é Deus, simples assim. Deus não nos leva para o deserto para nos enfraquecer. Muito pelo contrário, Ele quer nos fortalecer. É no deserto que Deus nos mostra novas possibilidades e novas fontes e nos prova que nunca seremos abandonados. Ele sempre estará conosco. Ele nunca nos desamparará. Deus deu uma nova possibilidade para Elias quando aquelas águas secaram. Em 1 Reis, capítulo 17, versículos 8 e 9 diz: Então a palavra do Senhor veio a Elias: Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar para que lhe forneça comida. Neste momento onde Elias vivia um tempo de sequidão, Deus mostrou uma nova estratégia para ele e o mandou para outro lugar. Quando vivemos épocas de aflições, devemos recorrer ao Senhor. Temos que tirar os olhos de nossa provisão e olhar para o nosso principal provedor. Por mais que nossos celeiros estejam vazios, os celeiros do Senhor estarão sempre transbordando. Nos céus não existe crise. Se confiamos no Senhor, deixamos de depender das pessoas, do governo e de outras fontes, porque sabemos que Deus é poderoso para suprir todas as nossas necessidades por meio de Jesus Cristo. Devemos ser obedientes quando Deus nos dá uma nova estratégia. Não devemos focar nos problemas, pois para cada um Deus tem uma solução. Deus, por muitas vezes, usa pessoas para nos abençoar, fazendo com que o suprimento que precisemos chegue em nossas mãos. Por isso, não devemos tentar imaginar como ou quando Deus vai fazer ou agir. Devemos apenas confiar. A palavra diz em Provérbios 3, devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração e não se apoiar em nosso próprio entendimento. Deus é providente, sempre. Oremos. Senhor, entrego na sua presença todas as minhas aflições da minha vida sentimental, espiritual e financeira. Deus, preciso da sua intervenção. Tu és o meu Deus e meu Pai, e eu, como filho, preciso da sua providência. Tu és o Todo-Poderoso. Tu és o dono do ouro e da prata e conheces o meu coração e também das minhas necessidades. Providenciai, eu espero em Ti, meu Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Onde está a sua paciência? Acalme o seu coração. Espere, tenha paciência. No livro de Romanos 12:12 diz: Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. No Salmo 37, de 7 a 9 diz: Descanse no Senhor,
e aguarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. No livro de Romanos 5, versículos 3 e 4 diz: Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Às vezes ficamos preocupados com um futuro que nem sabemos se vamos ter. Ou então passamos boa parte do nosso tempo faturando o passado, pegando as faturas e pensando se valeu a pena ou não. Nos falta muitas vezes a sensibilidade de observar a vida que está ao nosso redor neste momento, agora. Tudo hoje nos convida a caminhar com muita pressa. O mundo hoje é apressado e, se não cuidarmos, acabamos entrando nesse ritmo acelerado, o que nos impede muitas vezes de perceber a nossa própria vida. Muitas vezes não apreciamos a viagem porque estamos ocupados com tantas coisas. A graça não está no destino final, mas está em cada passo, em cada etapa de deslocamento que nos leva até qualquer lugar. Talvez a virtude mais necessária para os dias de hoje é ter paciência. Paciência com o processo da vida. Paciência com as pessoas que estão ao nosso redor. Porque só na paciência descobrimos que a vida é rara, que ela precisa ser apreciada, ser saboreada, que essa vida merece ser vivida em cada momento, em cada etapa com muita intensidade. Às vezes ficamos cansados e perdemos a capacidade de ter essa paciência. Temos dificuldades de lidar com o tempo. Queremos tudo para ontem. Colocamos a nossa alma em um ritmo tão acelerado e que é tão contrário a ela. Precisamos prestar atenção no ritmo que nós estamos dando à nossa alma. Muitas vezes estamos ditando um ritmo que sufoca, que mata aos poucos. Quem impõe esse ritmo é o corpo. Nós não podemos separar as duas realidades. O corpo e a alma precisam ser conjugados. Mas você não pode esquecer que existem necessidades diferentes. A alma tem dificuldades de descansar, e a oração verdadeira é aquela que, calado o corpo, a alma também começa a se calar. E assim ela começa a ficar propensa a Deus. E começamos a ter possibilidade de ter um encontro com Ele, pois após disciplinar o corpo em uma quietude no silêncio, a alma começa a entrar nesse contexto de silêncio e quietude, que é aonde vamos ter a oportunidade de ouvir Deus falar conosco. A palavra de Deus nos tranquiliza e nos ensina valores que mexem com a nossa cabeça, com o nosso jeito de pensar. E com isso vamos percebendo esse movimento natural de Deus, trazendo essa paciência que é tão fundamental para que tenhamos equilíbrio para enfrentar as peças da vida. Hoje é impressionante como nós encontramos pessoas que estão destruindo a sua vida porque não aprenderam sobre paciência. A pressa nos mata. Nós sofremos na carne por consequência da ansiedade. A falta de paciência nos prejudica a ter relacionamentos com qualquer pessoa. Nós estamos agitados, vivendo fora demais, temos compromissos demais e quietude de menos. Quando percebemos isso, é preciso priorizar a nossa vida, impondo então regras para nós mesmos, para refletir e entrar em silêncio, em sossego, em oração, pois muito do nosso cansaço
é porque não temos tempo nem para administrar o nosso dia e pensar como anda a nossa alma, pois a alma interfere no corpo e o corpo interfere na alma. Quando chegamos em casa, precisamos ter esse tempo de quietude, de desligar um pouco o celular, de estar mais diante de Deus para que Ele nos preencha e, consequentemente, no outro dia, teremos o que oferecer para as pessoas. Todos nós temos a necessidade disso. Qual é o espaço que você cria dentro do seu coração para Deus te dar paciência, virtude que só Ele pode nos dar? Qual é o espaço que você cria para que Deus tenha condições de moldar a sua alma de acordo com a vontade dEle? Qual é o espaço que você oferece a Deus para que o seu florescimento espiritual aconteça, para que você não se desgaste demais nessa vida, que é tão rara e que nem percebemos por causa do nosso modo de vida que escolhemos viver? Nós, leigos, precisamos também prestar atenção se os líderes espirituais estão trabalhando demais, se estamos exigindo demais deles, se eles estão tendo seu próprio tempo para abastecer-se. Precisamos pensar na vida deles como seres humanos, onde também necessitam descansar e ficar em silêncio. Deus não pode fazer nada com as nossas obras, se antes Ele não possui o nosso coração. Quando oferecemos a Deus o nosso serviço e esquecemos de oferecer a Ele o nosso coração, Deus não poderá restituir aquilo que eu ofereço ao outro. Em pouco tempo, você estaria oferecendo a si, somente a si. Isso vai nos desgastar demais. Vamos ficar exaustos, cansados, vamos perder a paciência e vamos ficar estressados, brutos com as pessoas, e vamos esquecer a delicadeza, que é justamente a característica de um cristão. Portanto, não tenha medo de introduzir na dinâmica do seu cotidiano o espaço da sua restauração interior. Silêncio, oração, respiração profunda, uma música, uma boa leitura. Não vá para a cama no fim do dia, antes de se oferecer tudo isso e trabalhar essa paciência no seu coração. Ore comigo assim: Senhor, nos colocamos em Sua santa presença neste momento, seus filhos e filhas que tanto te amam. Fortalece-nos a fé para que a paciência esteja conosco. Agradecemos todos os dons de que nos enriqueces a vida, mas te rogamos que nos resguarde a paciência de uns para com os outros, para que estejamos contigo tanto quanto estás conosco, hoje e sempre. Senhor, estamos convencidos de que, sem sofrer com paciência, não podemos ganhar o céu. Dele é que vem, dizia Davi, a minha paciência. Salmo 61:6. O mesmo queremos dizer hoje: dá-nos a paciência no sofrimento. Queremos aceitar com tranquilidade todas as tribulações, mas depois, quando elas chegam, nos enchemos de tristeza e desânimo. Dessa forma, sofremos sem méritos e sem amor. Por isso, Pai, vos pedimos, pelos merecimentos de vossa paciência, a graça de sofrer todas as cruzes por vosso amor. Amamos a Ti de todo o coração. Amamos a Ti, Pai, digno de um amor infinito. Nos arrependemos de todo o coração, de todos os desgostos que temos dado ao Senhor. Prometemos aceitar com resignação todos os sofrimentos que iremos passar, mas esperamos de vós o socorro para sofrer com paciência, especialmente as dores da nossa agonia.
Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Depois do deserto, vem a vitória. No livro de Mateus, capítulo 4, versículo 1 diz: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Meu irmão e minha irmã, às vezes pedimos uma coisa para Deus e não recebemos, porque não é função dele dar aquilo que estamos pedindo. A Bíblia diz em Tiago 4,3: Pedis e não recebeis, porque pedis mal. E aí vem a questão: se nós não sabemos como pedir, nós não recebemos. E o fato de não recebermos não é porque Deus não tem poder para nos dar. Os nossos pedidos precisam estar alinhados com o que está escrito. Por mais que você ore forte e fique uma madrugada chorando e pedindo mal, Deus não vai mudar o que está escrito porque você está assim. É muito mais fácil você alinhar o seu pedido com aquilo que Deus quer, do que você tentar encaixar Deus nos seus próprios planos. Agora, se você não lê a palavra, como vai saber o que está escrito? E como vai saber quais as promessas de Deus para a sua vida? Nós precisamos ser cristãos um pouco mais sábios e inteligentes, para não pedirmos o que não é hora de pedir e para quem não é para pedir. Tem que ter sabedoria para saber quem, quando, como e por que pedir. Achamos que pela nossa insistência algo vai acontecer, mas você pode bater muitas vezes na porta. Se for a porta errada, ela não se abre, porque Deus é misericordioso e não vai deixar você ir para um caminho onde não há como voltar. Na passagem de Mateus 4:1, que falamos no início da mensagem, que diz: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Isso é muito interessante. Você não vai encontrar na Bíblia outro lugar que o Espírito te leve que não seja para o deserto. Por isso, pare de pedir sucesso, dinheiro ou qualquer tipo de solução dos seus problemas ao Espírito Santo, porque se fizer isso, ele vai te levar para o deserto. Ninguém quer estar em uma temperatura desconfortável que queima durante o dia e congela durante a noite. Ninguém quer estar em um lugar onde a comida é escassa e não tem água. Ninguém quer estar em um lugar solitário. Você quer conforto, tapinha nas costas, comida em abundância, ouvir parabéns. Você quer ser feliz. Ou seja, ninguém quer estar no deserto, mas não existe biblicamente falando em crescimento, descoberta de propósito, amadurecimento, desenvolvimento, seja financeiro, emocional, familiar ou ministerial, sem passar pelo deserto. Porque toda promoção divina começa no deserto. A próxima fase da sua vida é impulsionada pelos desertos que você passa. Mas, como não entendemos o deserto como um processo, fugimos e pedimos errado ao Espírito Santo. Perceba que quando chegou a hora de Jesus cumprir o seu ministério, o lugar para onde ele foi e o Espírito o levou foi para o deserto. Deserto é processo, deserto é transformação. Uma mensagem chamada "Você realmente precisa de um milagre?" ou de uma transformação, que eu postei há alguns meses atrás, falou muito ao coração de muitas pessoas. Lá eu falo sobre a lagarta e a borboleta. A lagarta é a mesma criatura da borboleta, porém em fases diferentes. O que as separa é o casulo. Na verdade, o casulo se compara ao deserto. Agora imagine a lagarta vivendo a sua vida. E quando chega no momento de entrar no casulo,
ela começa a orar para Deus livrá-la do casulo, falando que é escuro, apertado e sofrido. A lagarta não faz isso porque o casulo é obrigatório para quem quer voar. Mas, como enxergamos o deserto como dor e sofrimento, nós nunca crescemos e nunca aprendemos. Chegou o momento de aprendermos com os desertos e não reclamarmos. Chegou o momento de crescermos em meio às dificuldades da vida e parar de reclamar, pois reclamamos muito e aprendemos pouco. E por que não encarar esse deserto de frente, aprendendo, perseverando, deixando-se ser moldado por Deus e sem perguntas? O deserto é uma fase de preparação que te levará para um outro nível. Meus irmãos e irmãs, passei por um deserto pesado. Passei por todas as fases, de reclamação, de murmuração, de medo, de incertezas e dúvidas, de desespero, de angústia. Havia perdido meu casamento, falido financeiramente e com uma filha querendo cometer suicídio. Isso tudo em 10 dias. Passei por muitas dores, afrontas e humilhações. Mas, quando encarei o deserto como um processo, minha vida mudou. Aprendi muito, aprendi a desfrutar do deserto. Conheci Deus em espírito e verdade. Me apaixonei verdadeiramente por Jesus. E o Senhor mudou toda a minha realidade. Hoje, prosperei financeiramente. Vivo um sonho com relação à minha vida sentimental e minha filha se transformou numa grande missionária da palavra. E muito mais que tudo isso, recebo diariamente diversos depoimentos de mudança de vida que começaram a partir do meu testemunho de vida. Foi muita dor e ranger de dentes, mas hoje é muita alegria e prosperidade em todas as áreas. Pague o preço, meu irmão, minha irmã. Vale muito a pena. Encare seu deserto de frente. Muitas pessoas entram no deserto, saem e lá na frente voltam novamente em outra fase da vida, porque saíram do deserto para sobreviver, mas não aprenderam nada. Quando Deus decidiu que chegou a hora de seu filho se manifestar como Messias, o Espírito conduziu Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Quem tentou Jesus não foi Deus nem o Espírito. Ele só o conduziu para o ambiente do problema. A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. Então, os problemas e as tentações que você está passando não são provas de Deus. Na verdade, Deus te colocou no ambiente onde o inimigo tem liberdade para tentar você. Existem lugares que você se esconde em Deus e que o inimigo não conseguirá chegar nem para tentar. Porém, existem outros lugares que Deus coloca você e te expõe para que você possa aprender as coisas naquele ambiente de provação. Você sempre vai aprender se quiser. Você vai sair do deserto muito mais forte, vivendo o seu propósito. Mas você tem que estar disposto a aprender no meio da dificuldade. Qual foi o dia que, no meio de um problema familiar, emocional, financeiro, você falou com Deus assim: vamos aprender? Agora, uma grande questão aqui. Deus livra você de problemas que Ele te colocou. Por exemplo, o Espírito tirou Jesus do deserto porque foi Ele mesmo que o levou até lá. Agora, o filho pródigo se meteu em um problema e teve que sair sozinho. Existem problemas que você tem que sair sozinho, porque você se colocou neste lugar. E existem problemas que Deus vai livrar você, porque Ele que te conduziu até o deserto. Essa sensibilidade você precisa ter para saber se pede para Deus te tirar dali ou não.
Porque quando Deus te coloca no deserto, não adianta pedir para sair, porque Ele vai te tirar no tempo dele. Agora, quando você se meteu em um problema, quis brigar com um familiar, quis entrar em um conflito com uma pessoa na rua e está respondendo um processo na justiça, quis fazer uma fofoca e perdeu um amigo, você decidiu isso e agora você vai ter que sair desse problema. Saia sozinho, igual o filho pródigo. Nunca se esqueça, Deus tira você dos desertos que Ele te colocou. Nesse deserto que Jesus estava, Ele foi tentado por Satanás. A primeira dificuldade de Jesus é que Ele começou a passar fome. A Bíblia diz que depois de 40 dias de jejum, Ele estava morrendo de fome. Mas te pergunto, Jesus morreu no deserto? A primeira coisa que ele aprendeu é que no deserto, a fome, seja ela emocional, financeira, espiritual, ameaça, mas não mata. É justamente uma prova de fé. Jesus não morreu de fome apesar de não ter comida, porque no deserto, no momento certo, mesmo que ele faça a pedra virar pão, a provisão chega. Por isso, não tenha medo de morrer no deserto, porque não tem como morrer no lugar que Deus te colocou. Não fique com medo de perder tempo, porque não se perde tempo em um lugar que Deus colocou você. Inclusive, você amadurecerá e aprenderá a utilizar o tempo de forma mais eficaz no deserto. A segunda coisa que Jesus aprendeu é que é possível dizer não ao diabo e às tentações. O ser humano tem essa necessidade neurótica de aceitação e por isso compra carro que não pode pagar, se endivida comprando roupas de marca, entre outras. Essas pessoas fazem coisas que parecem ridículas aos olhos dos outros, porque elas estão tentando ser aceitas. Mas no deserto o Espírito te conduz até ali para te ensinar a dizer não, pois o não te leva mais longe do que o sim. Você pode dizer muitos sims, mas se você não aprende a dizer não para aquilo que cancela todos os sims, você perde todos. Você pode ter dito sim à prosperidade financeira e ter começado o seu próprio negócio e está se esforçando para ser um empreendedor. Mas um não que você deveria ter dito para um sócio errado, ou para um investimento que não era de Deus, ou para uma oportunidade, isto quebra todos os princípios e pode quebrar todos os sim certos que você deu na vida. A terceira coisa que Jesus aprendeu é a verdadeira identidade, pois o inimigo tentou confundir de todas as formas quem era Jesus. Você só vai descobrir quem realmente é no deserto, porque comendo em um bom restaurante, passando férias em Paris ou nas Ilhas Maldivas, você não descobre destino nenhum. Você não amadurece e nem cresce. É quando falta dinheiro no bolso que você começa a crescer. É quando chega um diagnóstico e quando um grave problema aparece. É quando o inimigo se levanta. É quando você está no meio do deserto que você percebe que se você não crescer, ninguém vai crescer por você. Deus te coloca sozinho no deserto para você crescer do jeito que Ele sabe fazer. Cada um tem seus desertos para viver. A minha história não serve para você. O meu casulo não serve para você, pois é um deserto para cada pessoa. Você pode até ter referências de histórias superadas no deserto, como foi o meu caso, mas isso não quer dizer que vai ser igual com você. Nunca se esqueça disso. Um pai nunca coloca um filho em uma prova que ele não pode passar. Agora, em questão de milagres, o pai só faz o impossível. O possível
você tem que fazer. Quando nos machucamos e culpamos Deus dizendo: se o Senhor tivesse chegado na hora certa, nada disso teria acontecido. Mas você acha mesmo que Deus não sabe a hora certa? Acha mesmo que Deus não vê o seu futuro? Que Ele não sabe como você vai estar daqui a um ano? A maior alegria de um pai é ver que o filho conseguiu e está comemorando, sabendo que se ele tivesse ajudado, ninguém comemoraria. Deus não vai roubar a comemoração da sua história. Deus não vai roubar o que pertence a você. Essa vitória que você está esperando é logo após o deserto, e Ele vai deixar você ir sozinho, mas sempre te supervisionando, protegendo e blindando. O deserto não é lugar de morada, é lugar de passagem. Todas as grandes coisas que aconteceram na Bíblia foi pós-deserto. Como, por exemplo, o povo de Israel descobriu a sua verdadeira identidade depois que passaram pelo deserto. Antes, eles eram escravos e agora são povo de Deus. Muitos homens e muitas mulheres ainda não descobriram quem são em Deus, porque negaram o deserto até hoje. Fugiram do processo até hoje. Encare o deserto, meu irmão e minha irmã. O seu deserto pode durar uma semana, um mês ou um ano, mas independente disso, é Ele quem vai revelar a sua verdadeira identidade, aonde você pode ir, a quem você tem que confiar seus sonhos. Você não faz ideia da força que você possui até passar pelo deserto. Muitas pessoas poderiam ter morrido se passassem por tudo que você passou. Hoje você está de pé e ninguém coloca você mais no chão, sendo que antigamente qualquer situação tirava sua paz. É assim que acontece. Quando Deus quer algo que custa muito, que dói, não é para Ele provar seu coração, porque Ele já conhece você. Deus já sabia o que Abraão faria antes mesmo de pedir a ele o seu filho. Então, por que será que Deus pediu algo que custava a Abraão, sabendo que ele entregaria? Não é porque ele queria provar Abraão. Deus queria mostrar para todo mundo quem era Abraão por dentro. Tem situações que são muito difíceis, mas é a forma que Deus tem para mostrar para todos quem é você. Se hoje estamos falando da história de Abraão, que ocorreu há mais de 4.000 anos atrás, é porque ele não negou sacrificar Isaque. Deus faz para você um desafio público para mostrar quem você é para as pessoas. E se você não passar pelo deserto, ninguém vai conhecer quem realmente você é. Você está esperando respostas de pessoas que nunca vão te responder, pois a sua resposta está no deserto. Nunca fuja do tempo que Deus separa para você no meio dos desertos, porque ali você foi conduzido pelo Espírito e sai com aquilo que precisa na sua mão. Não pense que você vai ter autoridade em uma área que você não venceu. A autoridade espiritual não vem pela quantidade de horas que você está prostrado diante de Deus orando, pelo jejum ou pelas obras que faz. Vem pelas batalhas que você vence. Cada batalha que Deus envia e você vence, você sobe um degrau a mais dentro de sua autoridade espiritual. Não compre brigas que não são suas. Não entre em lutas que Deus não pediu para você lutar, porque nós já temos as lutas que Deus manda para a nossa vida. Se você gastar tempo em uma luta que não era sua, quando a luta que era de Deus aparecer, você não terá força, coragem, energia, foco e nem vontade de lutar. Todas as lutas divinas, lutas que Deus enviou ao ser humano, ou seja, aquelas que a pessoa não provocou, Ele dará as estratégias para a vitória. Como exemplo, a luta de Davi,
Ele não provocou Golias. Pedro não provocou a tempestade. Agora preste atenção. Quando você provoca as guerras, você vai ter que sair sozinho. O desafio de hoje é: só entre nos desertos que Deus te colocar. Não se coloque em desertos. Que essa mensagem toque profundamente a sua alma. Que o Espírito conduza você para o lugar correto. Por amor e misericórdia, Ele vai te guiar para o lugar que você precisa estar e não para o lugar que você quer estar. O deserto é o melhor lugar para recomeçar. Creia nisso e caminhe. Ore comigo assim. Pai amado, nos colocamos em Sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Deserto, Pai, deserto. Muitos dos Seus filhos e filhas não entendem o deserto, Senhor. E assim como o povo de Israel, estão circulando por anos e anos nesta sequidão e nada acontece. Eles não encaram o deserto como processo, mas só como dor e sofrimento. Que no dia de hoje, através desta mensagem, eles criem essa consciência, através da ação do Seu Espírito Santo. O deserto é o melhor lugar para recomeçar, Pai. Eu sei disso, pois foi no deserto que conheci a mim mesmo, que conheci a Ti em espírito e verdade, e que minha vida mudou radicalmente. Que eles aprendam a desfrutar do deserto e que sejam devidamente aprovados por Ti para entrarem na terra prometida. Assim eu oro, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Sinta-se amado verdadeiramente. No livro de João, capítulo 3, versículo 16 diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Creio que cada pessoa necessita ter a revelação pessoal do amor de Deus por ela. Esse é o alicerce do qual a vida cristã vitoriosa se baseia. O amor de Deus não se compreende com o intelecto. Precisamos receber a revelação do seu amor que somente o Espírito Santo poderá revelar. Isso acontece quando o cristão medita sobre o amor de Deus, observa esse amor em sua vida e procura a revelação dele em oração por meio da palavra de Deus. É muito fácil aceitar que Deus ama o mundo de tal maneira que enviou a Jesus para morrer pelo mundo inteiro. É muito mais difícil crer que se você fosse a última pessoa sobre a face da terra, Deus o amaria de tal maneira que teria enviado seu Filho Jesus para morrer por você, apenas por você. Muitos cristãos vivem uma vida frustrada porque até hoje não entenderam o amor de Deus. A revelação desse amor incondicional será revelado somente por intermédio do Espírito Santo que opera em você. Esta revelação singular mudará radicalmente a sua vida e o seu caminhar com Ele. Busque discernimento e compreensão do amor de Deus. Experimente por si próprio a revelação desse amor tão nobre e sobrenatural. Esta é uma mensagem muito simples para você. Deus ama você. E esse é o fundamento básico que Deus tem de estabelecer em você para que compreenda todo o restante. Não importa o que mais possa aprender, o quanto se esforce estudando, buscando as coisas de Deus. Se não pode aceitar o fato do amor de Deus por você, não irá muito longe. O amor de Deus por você é o alicerce da sua fé. O amor de Deus o liberta do pecado e o habilita a ministrar a outros com ousadia, sem medo. Quer receber o amor de Deus? Deus ama você. Ore comigo assim. Amado Deus, como é maravilhoso sentir-se amado por Ti. Depois que este amor me foi revelado pessoalmente,
através do Espírito Santo, minha vida mudou radicalmente. Descobrir a magnitude do seu amor por mim foi um divisor de águas em minha vida. Tudo mudou e tudo faz sentido. Oro, Senhor, para todas as pessoas que ainda não descobriram esse amor incondicional e sobrenatural. Oro para a grande maioria dos cristãos que aceitaram Jesus, estão na sua igreja, mas ainda não receberam tal revelação. Toque os corações, Senhor, com a brisa suave do teu amor. Transforme vidas, Senhor. Agradeço, meu Pai, por me amar tanto assim, mesmo sem eu merecer. Te amo, meu Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.